Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 3 de dezembro de 2025, quarta-feira. Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz, de amor, e que a nossa psicosfera esteja preparada para todos os importantes trabalhos que se desenvolverão na noite desta quarta-feira. Bem, meus irmãos, então agora nós vamos, vou pedir a nossa irmã Sandra que faça essa gentileza de ler para nós a mensagem do capítulo 26 desta obra. Boa noite, meus irmãos. Do livro Somos Todos Médiuns, de Carlos Bacelli, capítulo 26, intitulado A Missão da Mediunidade. Deixai de lado as questões de ciência. A missão dos espíritos não é de resolvê-las, poupando-vos ao trabalho de pesquisa, mas é de procurar tornar-vos melhores, porque será assim que avançareis realmente. Capítulo 31, segunda parte do item 8. A missão da mediunidade está basicamente relacionada com o trabalho de espiritualização dos homens na Terra. Embora o objeto de estudos, experimentais no que tange a sobrevivência da alma, a tarefa precípua da mediunidade é conscientizar o homem em torno da transitoriedade da vida física, esclarecendo acerca de sua responsabilidade na edificação moral de si mesmo. Portanto, ninguém espere da mediunidade o que não está ao seu alcance. Ninguém lhe cobre o que não é devido. A mediunidade não veio poupar o homem do suor que ele deve verter na senda do progresso. Revelações que colidem com o esquema das leis naturais não fazem parte do campo de atuação da mediunidade bem direcionada. É evidente que espíritos existem que se prestam a tudo, pseudo-sábios, vinculam informações equivocadas, como se dominassem todos os ramos do saber. É imprescindível que os médiuns se acautelem, mormente os que desejam notoriedade. O máximo que os espíritos superiores podem fazer é inspirar o homem no trabalho de pesquisa, para que tanto eles inspiram diretamente os cientistas, sem que necessitem valer-se de um instrumento alheio ao estudo em perspectiva. Médiuns que surgem propondo-se a desvendar crimes, encontrar pessoas desaparecidas, solucionar, enfim, problemas inescrutáveis, são médiuns aproveitadores, desviados de sua função e quase sempre cairão no ridículo. Esses médiuns prevalecem do nome da doutrina, mas não são espíritas, porque atuam por conta própria, sem estarem vinculados a uma tarefa que lhes dê suporte espiritual. A rigor, nem mesmo as chamadas cirurgias mediúnicas constituirão o campo de atuação da mediunidade. Essa concessão do mundo espiritual tem acontecido nos tempos atuais, face ao imenso avanço do materialismo. As verdadeiras cirurgias mediúnicas não carecem de instrumentos de corte, basta que haja imposição das mãos dos médiuns na doação dos fluidos ectoplasmáticos para que os espíritos benfeitores possam agir com a permissão de Deus. Refletindo sobre a missão da mediunidade, não poderíamos ainda deixar de recorrer às sábias anotações de Paulo, que tinha grande domínio do assunto em sua primeira epístola dos Coríntios, capítulo 14, versículo 22. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Grifo é nosso. Extraordinárias palavras. A profecia, ou seja, a mediunidade, que instrui, orienta e consola, não é nada para convencer os incrédulos, mas para a maior edificação dos que já creem. Quem possui a fé raciocinada, dispensa os olhos para crer.
Que sinal! Os espíritas desejariam da verdade, além da excelência dos postulados espíritas na lógica insofismável da doutrina. Referindo-se à xenoglacia ou mediunidade poliglota, Paulo afirma que semelhante fenômeno seria importante para os incrédulos e não para os crentes. De fato, os sépticos às vezes carecem ser confundidos pelo inusitado. Jesus não deixou de efetuar curas para que os doutores da lei se desnorteassem em seus preconceitos, mas a preocupação central do Mestre era com a pregação da Boa Nova. Que os medianeiros se sintam isentos de fornecer provas, que a ciência deve procurar por si mesma e que os homens devem adquirir à custa das próprias reflexões. Que os médiuns, naturalmente, perseverem lavrando no campo da mediunidade as flores que aí vieram desabrochar, será pela vontade de Deus. Não se poderia dizer se Jesus foi condenado à morte por ter ressuscitado Lázaro ou por ter ensinado o perdão das ofensas. O que toca o mundo moral das pessoas é mais importante do que lhes toca os sentidos. As páginas espirituais que fluem através da mediunidade, concitando os homens à renovação íntima, têm a missão de, insistentemente, incomodar as consciências cristalizadas no erro. Até hoje, o maior desafio para o espírito encarnado não é o de acreditar que a vida continua depois da morte do corpo, mas sim o de viver no mundo com um senso de eternidade. A mediunidade não pode desviar-se da sua missão para atender às exigências dos sépticos que, cedo ou tarde, serão convidados à introspecção pelo sofrimento. Que os médiuns não se extraviem em seus caminhos, enveredando pelos perigosos atalhos do personalismo. Os apelos do mundo à projeção pessoal são numerosos e variados, mas o medianeiro que humildemente porfiar na execução do dever que lhe compete, haverá de cumprir com fidelidade o seu ministério mediúnico, habilitando-se no futuro às mais altas responsabilidades. Bem, meus irmãos, essa mensagem é extremamente importante para nós que estamos aqui trabalhando no campo mediúnico, estudando a mediunidade, desenvolvendo a mediunidade, praticando a mediunidade, né? Nos dá muitos alertas sobre a importância e como a mediunidade deve ser conduzida. Bem, meus irmãos, agora vamos dar continuidade aos nossos estudos. Hoje será a apresentação do nosso irmão Antônio Caetano, que, como sabemos, ela será gravada. Mas vamos prestar a máxima atenção, porque o tema é muito importante. Olá, irmãos. Dando continuidade ao estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, nós hoje vamos estudar o capítulo 23, Fascinação. Só para relembrar, no capítulo anterior, prosseguem os nossos irmãos Aulus, André e Hilário nos estudos relativos à mediunidade. E eles estão comparecendo à segunda sessão semanal da casa, presidida pelo irmão Raul Silva. Então, nesse encontro, 3 irmãos vão ser atendidos. São 2 senhoras e um senhor e um cavalheiro. A primeira senhora, vista no capítulo anterior, ela apresentava um problema de uma cristalização mental de uma punhalada que ela tinha recebido numa encarnação anterior que tinha causado a sua morte. E nesse capítulo nós vamos abordar o caso da segunda senhora, que é um caso de fascinação. Levantara-se a dama de esquisita maneira e, rodopiando sobre os calcanhares, qual se um motor lhe acionasse os nervos, caiu em convulsões, inspirando piedade. Jazia sob o império de impassíveis entidades da sombra, sofrendo, contudo, mais fortemente a atuação de uma delas, que, ao enlaçá-la, parecia interessada em aniquilar-lhe a existência.
A infortunada senhora, quase que uivando, à semelhança de loba ferida, gritava a debater-se no piso da sala, sob o olhar consternado de Raul, que exorava a bondade divina em silêncio. Colhando, ou seja, movendo-se como uma serpente pelo chão, adquiria animalesco aspecto, não obstante, sob a guarda generosa de sentinelas da casa. Aulus e o irmão Clementino, usando avançados recursos magnéticos, interferiram no deplorável duelo, constrangendo o obsessor a desvencilhar-se, de certo modo, da enferma, que continuou, ainda assim, dominada por ele a estreita distância. Então, nós temos aqui uma ilustração, não é, que demonstra o que estava acontecendo. Temos ali a irmãzinha, o obsessor lá atrás ligado telepaticamente a essa irmã, os dois encarnados ali, o Raul, auxiliado por outro irmão da casa, e por trás ali a espiritualidade amiga, que estava controlando toda a situação. Após reerguer a doente, auxiliando-a a sentar-se rente ao marido, nosso instrutor deu-se pressa em explicar-nos. É um problema complexo de fascinação. Nossa irmã permanece controlada por terrível hipnotizador desencarnado, assistido por vários companheiros que se deixaram vencer pelas teias da vingança. No ímpeto de ódio com que se lança sobre a infeliz, propõe-se humilhá-la, utilizando-se da sugestão. Não fosse o concurso fraternal que veio recolher nesse santuário de prece, em transes como esse, seria vítima integral da licantropia deformante. E lá no livro Estudando a Mediunidade do Martins Peralva, ele informa que licantropia é o fenômeno pelo qual espíritos pervertidos no crime atuam sobre antigos comparsas encarnados ou desencarnados, fazendo-os assumir atitudes idênticas à de certos animais, usando recursos magnéticos, recursos telepáticos. Esses irmãos induzem, né, o encarnado ou desencarnado, como foi o caso lá no livro Libertação, que Gregório ele faz com que uma mulher que estava sendo julgada, né, uma aborteira, ela assumisse, né, a forma de uma loba, acreditasse que era uma loba, né, que ele fala, és loba, e ela se transforma sobre o olhar ali do André Luiz, que estava ali estudando esse caso, ela se transforma numa loba. Então, o irmão desencarnado que está fascinando, né, e nós vemos aí um outro desdobramento da fascinação, porque quando nós costumamos ouvir fascinação, nós lembramos logo de um médium que recebe mensagens psicografadas por irmãozinhos, né, que se dizem importantes, que assumem nome de figuras importantes, e a gente acha que fascinação é só isso. E aqui nesse livro nós vemos que ela tem outros desdobramentos. Então, através de recursos magnéticos, hipnóticos, eles fazem a pessoa se comportar de maneiras indevidas. No caso da nossa irmã, ela tem esses acessos aí, que ela se debate, ela rasteja que nem cobra, ela uiva, né? Então assume aí comportamentos animalescos. Continuando, muitos espíritos pervertidos no crime abusam dos poderes da inteligência, fazendo pesar tigrina crueldade sobre quantos ainda sintonizam com eles pelos débitos do passado. A semelhantes vampiros, devemos muitos quadros dolorosos da patologia mental nos manicômios, em que numerosos pacientes, sob intensiva ação hipnótica, imitam costumes, posições e atitudes de animais diversos. Ao passo que a doente gemia, de estranho modo, amparada pelo esposo e por Raul, que se esmerava no auxílio, Hilário, espantado, indagou: tão doloroso fenômeno é comum?
muito generalizado nos processos expiatórios, em que os espíritos acompliciados na delinquência descambam para a esfera vibratória dos brutos, esclareceu nosso orientador, coadjuvando em benefício da enferma, cujo cérebro prosseguia governado pelo insensível perseguidor como brinquedo em mãos de criança. Então, todo processo de obsessão ele tem, né, uma história, né, por trás, um processo expiatório por trás. E por que não separar de vez o algoz da vítima? Não seria fácil, né? Nos casos de obsessão, simplesmente eu falo palavras, sai daqui, né? Você é um espírito obsessor, pedir para as entidades espirituais levar aquele obsessor para uma colônia espiritual onde ele possa ficar lá aprisionado e não fazer mal. Seria fácil, né? Mas não é assim que ocorre, né? É um caso de um processo, né, onde existe, né, uma ligação anterior, né, e precisa, não é, verificar, analisar todos esses casos, todos os pormenores, para poder, né, tomar a decisão mais correta. Por isso que na mesa de desobsessão nós tratamos todos aqueles irmãozinhos com muito amor, né, com muito carinho, porque tem sempre uma história por trás, né? Então o nosso papel é um papel de conciliadores, né, de fazer com que os ânimos se acalmem, que um perdoe o outro, que as coisas possam ser resolvidas com amor. Calme, Hilário, ponderou o assistente. Ainda não examinamos o assunto em sua estrutura básica. Toda obsessão tem alicerces na reciprocidade. Então, é uma rua de duas mãos, né? Ação, reação. Recordemos o ensinamento de nosso Divino Mestre. Não basta arrancar o joio, é preciso saber até que ponto a raiz dele se entranha no solo com a raiz do trigo, para que não venhamos a esmagar um e outro. Não há dor sem razão. Atendamos assim à lei da cooperação, sem o propósito de nos anteciparmos à justiça divina. Raul, sob o controle do mentor da casa, tentava sossegar o agitado comunicante, recordando-lhe as vantagens do perdão e incutindo-lhe a conveniência da humildade e da prece. Aflito, como não querendo perder o fio da lição, meu colega beirou-se de nosso orientador e alegou. O Hilário, a impressão que ele passa é que ele é meio agitadinho. Todavia, para colaborar em favor desses irmãos em desespero, será suficiente o concurso verbalista? E Horus responde, não lhes estendemos simplesmente palavras, mas acima de tudo nosso sentimento. Toda frase articulada com amor é uma projeção de nós mesmos. Por isso que, na mesa de desobsessão, nós fazemos esse exercício de levar o sentimento ali junto com aquela palavra amiga para aqueles irmãozinhos necessitados. Tem que haver esse sentimento, porque o sentimento ele vai entender, vai chegar nele, né? nesse irmão. Portanto, se é incontestável a nossa impossibilidade de oferecer-lhes a libertação prematura, estamos doando em favor deles a nossa boa vontade, através do Verbo nascido de nossos corações, igualmente necessitados de plena redenção com Cristo. Então, o sentimento, quando a palavra é carregada de sentimento, de alguma forma ela vai render frutos, ela vai penetrar no coração daquele irmão. Pode ser que aparentemente ele se debata, ele não queira escutar os conselhos, mas aquele sentimento penetrou no coração daquele irmão, né? Como se fosse uma sementinha, que essa sementinha ela vai quebrando, ela vai crescendo, ela vai rasgando o solo e vai acabar por germinar. Então, toda palavra, né, tanto para o bem quanto para o mal, né? Se nós falamos uma palavra carregada de um sentimento ruim, ela vai ferir
aquele irmão, mas lembremos, vai voltar para nós. Assim como toda palavra carregada com bom sentimento vai auxiliar aquele irmão e também, no seu devido tempo, retornará para nós. E num tom demasiado significativo, Aulus acrescentou: analisando o pretérito ao qual todos nos ligamos através de lembranças amargas, somos enfermos em assistência recíproca. Nós somos estudantes, alunos aqui, né, nessa escola abençoada, e temos aí uma história longa, né, de erros, de acertos. Então nós temos que ter paciência para com os outros, porque um dia estiveram conosco. Todos nós, né, já estagiamos, não é, nesse terreno aí da vingança, do ódio. A gente não pode esquecer disso. Não seria lícito guardarmos a pretensão de lavrar sentenças definitivas pró ou contra ninguém, porque na posição em que ainda nos achamos, todos possuímos contas maiores ou menores por liquidar. Interrompendo a conversação, nosso instrutor lançou-se ao amparo eficiente da dupla em desesperada contenda. Para o cuidado fraterno de que dava testemunho, a doente e o perseguidor mereciam igual carinho. Aplicou passes de desobstrução à garganta da enferma e, em breves instantes, o verdugo começou a falar, através dela, numa algaravia cujo sentido literal não conseguíamos perceber. Entretanto, pela onda de pensamento que lhe caracterizava a manifestação, sabíamos que a ira se lhe extravasava do ser. Raul Silva, a seu turno, recolhendo impressões idênticas pela dura inflexão da voz com que as palavras eram pronunciadas, procurava serená-lo quase em vão. Observando a enferma completamente transfigurada e assinalando-nos a muda interrogação, Aulus se deteve por alguns minutos a auscultar o cérebro do comunicante e o da médium, como a sondar-lhes o mundo íntimo, e em seguida voltou para junto de nós. Diante da profunda apreensão que passou a dominar-lhe o rosto, Hilário tomou-me a dianteira, inquirindo assombrado: a que causa atribuir semelhante conflito? E respondeu Aulus: tentei alguma penetração no passado a fim de algo saber, respondeu o orientador, entristecido. As raízes da desavença vêm de longa distância no tempo. Não obstante o dever de não relacionar pormenores, para não conferir maior saliência ao mal, posso dizer-lhe que o enigma perdura e vai já em pouco mais de 1 milênio, ou seja, 1000 anos que dura essa contenda. Nosso infeliz irmão fala um antigo dialeto da velha Toscana, onde, satisfazendo a obsidiada de hoje, se fez cruel estrangulador. Era legionário de Hugo, o poderoso duque de Provença no século tal. Então, fiz uma rápida pesquisa e o que eu encontrei foi esse Hugo de Arles, o Hugo da Provença, né, lá pelos anos 880, né, ele nasceu e ele veio a falecer em 947. Ele foi rei da Itália a partir de 924. Então a Itália era uma região, né, cheia de províncias, né, Toscana, tinha Lombardia, enfim, tinham diversas regiões que brigavam, né, disputavam poder entre si, e teve uma unificação. Durante seu reinado, concedeu poderes a seus parentes em detrimento da aristocracia e tentou estabelecer uma relação com o Império Bizantino. Teve sucesso em defender o reino dos inimigos externos, mas os seus hábitos e políticas, que mostraram alguma evidência de cultura em um século bárbaro, ou seja, eles eram violentos,
né? Criaram muitos inimigos internos e ele foi retirado do poder antes da sua morte. Então houve também a conquista da Lombardia, onde eles cometeram muitas atrocidades. Pela exteriorização a que se confia, acompanhe as terríveis reminiscências. Reporta-se ao saque de que participou na época a que nos referimos, no qual, para satisfazer a mulher que lhe não correspondeu ao devotamento, teve a infelicidade de aniquilar os próprios pais. Tem o coração como um vaso transbordante de fel. Então, ele, né, amava essa pessoa. Para satisfazer essa pessoa, ele aniquilou os pais, com certeza, aí por causa de fortuna, de dinheiro, né? E essa mulher, provavelmente, depois, não quis mais. Porque o assistente se interrompera, meu colega, naturalmente tão interessado quanto eu em maiores revelações, pediu-lhe mais ampla incursão no passado, ao que Aulus nos recomendou aquietássemos o espírito de consulta. Então, a curiosidade do Hilário, né? Mas o André também estava curioso, e todos nós, né, gostaríamos de saber mais detalhes, mas o Aulus falou, vamos nos aquietar com essas consultas, né? Não interessa, né, saber. A volta aos quadros terrificantes, largados ao longe por aquelas almas em sofrimento, a ninguém edificaria. Eram dois corações desesperados no inferno estabelecido por eles mesmos. Não convia analisar-lhes o sepulcro de fogo e lama nas sombras da retaguarda. Restaurando a atenção no estudo que nos cabia fazer, lembrei a questão do idioma. O irmãozinho ele se comunicava no dialeto antigo, no dialeto lá da Toscana. Achávamos-nos no Brasil e a obsidiada ensaiava frases no dialeto já morto. Por que motivo não assimilava o pensamento da entidade a empolgar-lhe o cérebro em ondas insofreáveis, transformando em palavras do português corrente, qual aconteceram em numerosos processos de intercâmbio sobre nossa observação. Então, os médiuns, quando eles recebem um comunicante que não fala a sua língua corrente, não fala a língua do médium, mas o médium capta o pensamento daquele espírito e transforma, né, o pensamento na linguagem corrente. E aí o Aulus explica, estamos à frente de um caso de mediunidade poliglota ou de xenoglossia, explicou o assistente. O filtro mediúnico, ou seja, aquela senhora que estava sendo obsidiada, e a entidade que se utiliza dele acham-se tão intensamente afinados entre si que a passividade do instrumento é absoluta sobre o império da vontade que o comanda de modo positivo. O obsessor, por mais estranho pareça, jaz ainda enredado nos hábitos por que pautava sua existência há séculos, e em se exprimindo pela média usa modos e frases que lhe foram típicos. Então aquele irmãozinho, ele cristalizou, né, se cristalizou há 1000 anos, né, na época em que ele vivia, a linguagem, os hábitos e as frases que, enfim, ele cristalizou ali o pensamento dele, o procedimento dele todo naquele ato, naquela vingança que ele estava fazendo contra aquela irmãzinha. E ela tinha vivido, né, naquela época junto com ele, já conhecia, já tinha lá na sua casa mental o conhecimento dessa linguagem, e mais ainda, ela tinha uma afinidade, né, por causa desse ocorrido com ele, tinha um elo muito forte com ele, então se dava esse fenômeno da xenoglossia. Isso, entretanto, objetou Hilário, é atribuível à mediunidade propriamente dita ou à sintonia mais completa? Né? Interessante essa pergunta, né, do Hilário. Se um médium, simplesmente, né, é possível que isso ocorra, tem que haver
uma sintonia. Aí o irmão informa, o problema é de sintonia, informou o neoassistente. Contudo, se a doente não lhe houvesse partilhado da experiência terrestre, como legítima associada de seu destino, poderia o comunicante externar-se no dialeto com que se caracteriza? Ele responde, positivamente não, esclareceu Alves. Em todos os casos de xenoglossia, é preciso lembrar que as forças do passado são trazidas ao presente. Os desencarnados, elaborando fenômenos dessa ordem, interferem quase sempre através de impulsos automáticos nas energias subconscienciais, mas exclusivamente por intermédio de personalidades que lhes são afins no tempo. Então, para ocorrer o fenômeno de xenoglossia, precisa haver afinidade. E o comunicante ele faz com que essas reminiscências, essas experiências anteriores, elas eclodam. Quando um médium analfabeto se põe a escrever sob o controle de um amigo domiciliado em nosso plano, isso não quer dizer que o mensageiro espiritual haja removido milagrosamente as pedras da ignorância. Mostra simplesmente que o psicógrafo traz consigo de outras encarnações a arte da escrita já conquistada e retida no arquivo da memória, cujos centros o companheiro desencarnado consegue manobrar. Interessante, né? Pode parecer até que o espírito, o espírito ele sabia ler em anteriores existências e nessa então ele desaprendeu, então ele retrogradou. Não. O que acontece é que em nossas experiências, em nossas passagens aqui pelo mundo material, nós precisamos ter muitas experiências, né? Diversas experiências. E muitas vezes, o que acontece, todo o conhecimento intelectual não é que ele seja perdido, mas ele é momentaneamente apagado, é como se apagasse, né? Para que eu não lembre, porque eu preciso desenvolver outras habilidades. Então, é comum você ver pessoas que elas não sabem escrever, mas elas trazem um conhecimento, né? Uma vivência, assim, falam, se expressam muito bem, e no entanto aquelas pessoas jamais aprenderam a ler aqui na atual encarnação, jamais pegaram um livro, não têm condições de ler, né? Não são analfabetas e se expressam de maneira perfeita. Isso é conhecimento, né, adquirido, mas esses irmãos, eles nessa existência, eles precisaram, né, passar por essa coisa do analfabetismo, e cada caso é um caso, a gente não pode julgar, né, o que está acontecendo, mas alguma coisa boa você vai tirar daí, né? Tem alguma explicação para isso, por que a pessoa que sabia ler e escrever em encarnações passadas, nessa veio analfabeta, porque com certeza precisava passar por essa experiência. Hilário fez o gesto indagador do aprendiz e insistiu. Podemos concluir, então, que se a enferma fosse apenas médio, sem o pretérito de que dá testemunho, a entidade que se exprimiria por ela numa expressão cultural diferente da que lhe é própria? Sim, sem dúvida alguma, aprovou o instrutor. Em mediunidade há também o problema da sintonia no tempo. E de olhar vago acentuou. O fato sobre as nossas vistas pode ser, de certo modo, comparado às correntes d'água. Cada qual tem o seu nível. As águas à flor da terra guardam a serventia e o encanto que lhes são peculiares. Contudo, somente as águas profundas encerram o tesouro educado ou inculto das enormes forças latentes que podem ser convenientemente utilizadas quando aquelas são trazidas à superfície. Então você vê o caso daquela pessoa, e no nosso caso nós temos, né, nós vimos somente a superfície, a gente está vendo só, não é, nessa encarnação, ali à tona,
d'água. A gente não está vendo todo o oceano que tem por debaixo ali as forças, né, o conhecimento, as experiências que nós trazemos. A lição era de subido valor, no entanto, fazia-se necessário agir no trabalho assistencial. Conjugando nosso esforço, separamos de alguma sorte o algoz da vítima, conquanto, segundo o apontamento de nosso orientador, continuassem unidos pela fusão magnética mesmo à distância. Então, se separou fisicamente, mas eles estão ainda unidos magneticamente, né? Psiquicamente. Companheiros de nossa esfera retiraram o espírito obsidente, encaminhando a certa organização socorrista. Ainda assim, a doente gritava, afirmando estar à frente de medonho estrangulador em vias de sufocá-la. Aplicando-lhe passes de reconforto, Aulas esclareceu. Agora é apenas o fenômeno alucinatório, natural, em processos de fascinação, como este. Perseguidor e perseguida jazem na mais estreita ligação telepática, agindo e reagindo mentalmente um sobre o outro. Então a ligação deles era muito forte, né? Então ela tinha essas alucinações. Mesmo o algoz tendo sido retirado e estando à distância, né? Distância física, mas psiquicamente, telepaticamente, eles ainda estavam unidos. Gradativamente, a enferma acalmou-se. Fim da crise, perguntei ao nosso orientador sobre o remédio definitivo à dolorosa situação, ao que respondeu com um grave entono. A doente está sendo preparada, tendo-se em vista uma solução justa para o caso. Ela e o verdugo em breve serão mãe e filho. Não há outra alternativa na obtenção do trabalho redentor. Então, 1000 anos de briga, de contenda, de ódio. Onde que vai ser solucionado? No lar. Mãe e filho. Energias divinas do amor puro serão mais profundamente tocadas em sua sensibilidade de mulher. Nossa irmã praticará o santo heroísmo de acolhê-lo no próprio seio. Então lá, a oficina divina dos sentimentos. Ali, né, no lar, que nós vamos aprimorar os nossos sentimentos, que nós vamos aprender a amar verdadeiramente. Inimigos do passado se reencontram como mãe e filho. Olha só. Então a mulher naquele instinto da mãe, ela vai conseguindo transformar, né, os seus próprios sentimentos de medos, de receios, em amor. E aquele verdugo, né, de outras épocas vai transformando aos poucos o seu ódio em amor. Cuidado, carinho de uma mãe, a paciência, né, amor de mãe. Isso aí é a força mais transformadora que pode existir. A mãe, ela nutre, né, o filho ali durante aqueles 9 meses, não só com as suas energias materiais, né, ela está nutrindo aquele ente, aquele ser com amor, com carinho. Isso aí vai transformando, vai quebrando, né, essa algema de ódio, transformando. Então, finda uma encarnação, o que esse espírito vai levar? Carinho, né, daquela mãe, a lembrança, mesmo que ele ainda tenha algum ressentimento, ele não tenha conseguido perdoar, mas alguma transformação vai acontecer. Esse espírito não vai olhar novamente para aquela criatura que foi sua mãe como a inimiga do passado. Mesmo que ele ainda tenha alguma coisa para acertar, acerta numa próxima, né? Mas a coisa vai se abrandando, vai se acalmando, ou basta uma encarnação para que o amor ele vença tudo isso. 1000 anos de lutas, né, de ódio. Em seguida, deixando-nos pensativos, caminhou no rumo de outro necessitado, enquanto exclamava: louvado seja Deus pela glória do lar. Então lá,
já falo, invenção divina é ali, né? Que a gente se ajuda, se encontra, com todos os problemas que possam existir, né, dentro de um lar, é oficina de amor. É isso, meus irmãos. Terminamos o capítulo de hoje e vamos nos preparar para as próximas etapas do trabalho que se fazem necessárias, com muito amor para os nossos irmãozinhos que serão atendidos. Que a luz, a paz e o amor de Jesus permaneçam em nossos corações. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite. E, meus irmãos, acabamos de ouvir o estudo do nosso irmão Antônio Caetano. Ainda sobrou um pouquinho de tempo, né? Na verdade, o tempo é sempre bom, ou para nós conversarmos sobre a matéria, aprofundarmos, ou mesmo que não o façamos, temos muito trabalho também nessa segunda parte, né? Então, não será também vão, o trabalho nos espera para daqui a pouquinho. Mas uma das coisas que eu percebi, eu não sei se vocês concordam, né, logo que ele começou a falar, o nosso irmão Antônio, está na obra, né, claro, é sobre a reciprocidade, as raízes profundas do processo obsessivo na reciprocidade que o obsessor e o obsidiado mantêm. Né? Nós não podemos nunca esquecer disso. O obsidiado, normalmente, via de regra, tem todo um acompliciamento em função da sua reciprocidade com o obsessor. Então, analisar um caso de obsessão é analisar as raízes profundas de relacionamentos, que se perdem muitas vezes na noite dos tempos, das existências anteriores. E ele falou também sobre essas relações que ultrapassaram séculos, né? Eu me lembrei de uma obra muito interessante do Haroldo Dutra, E o Verbo se fez parábola. Eu não sei se vocês conhecem, ou se já leram, se não leram, vale a pena. Haroldo Dutra, logo no início dessa obra, ele fala sobre a criação do sistema solar, sobre Jesus, como Jesus atuou, né, aqui junto com outros espíritos crísticos. Em determinado momento ele faz uma alusão à idade, né, que Jesus teria na época em que o nosso sistema solar foi criado. Agora, um detalhe que é importante: quando a nossa Terra foi criada, isso dista a 4,5 ou 4,7 bilhões de anos. Esta é a data, é a melhor data estimada pela geologia atualmente com relação à criação do nosso sistema solar. Jesus, naquela época, já era um espírito crístico. Então, vejam a caminhada que ele teria feito. E Haroldo Dutra, acho que também com base em informações de Emmanuel, eu não me recordo bem se isso está na obra, se ele se refere a Emmanuel, ele nos diz que Jesus já teria percorrido naquela data 40 bilhões de anos de existência. Então vejam o que é. Eternidade é isso. Né? Eternidade é isso. Mas alguém gostaria de falar alguma coisa sobre esse capítulo que o nosso irmão Antônio Caetano apresentou para nós, né, sobre a temática? Eu fiquei com essa questão, achei importante falar da reciprocidade, né, entre o obsessor e o obsidiado. As coisas não acontecem por acaso. Quando chega a fascinação, é exatamente isso. Conta disso. Só um instantinho, Sandra, para todos poderem. Quando chega a fascinação, é exatamente por conta disso, por esse tempo tão longo que ele colocou, né, dessa via de mão dupla, né, que é de um lado e do outro, né, e isso é muito antigo, senão não chegaria a fascinação. A fascinação chega pelo tempo que isso vem, com vamos dizer, no dia a dia, uma melhora, uma piora, uma melhora, uma piora, até que chega a fascinação, é o máximo, né, dessa relação, né, dessa má relação entre esses dois
espíritos, né? Desse comprometimento que existe entre os dois, né? A fascinação é realmente... E alguém mais gostaria de falar sobre o tema? Bem, o tema é um tema de todo dia, né? Todos nós temos um conhecimento direto ou indireto, pessoal ou não, com relação a essa temática do envolvimento com obsessores, com aqueles que querem nos atrapalhar, né? Mauro, você tem alguma coisa? Deixa eu levar aí. Ou então você vem aqui melhor, né? Pois é, olha, aproveitar que o Mauro está vindo, a minha sugestão é na próxima obra, tá? Porque agora nós já estamos finalizando essa, mas eu queria combinar Mecanismos da Mediunidade. É a nossa próxima obra desafiadora. Vamos sentar mais à frente. Não ficou mais fácil chegar, Sandra? Agora, com o Mauro, eu tive que ter a boa vontade do Mauro para vir aqui. Não é nada de extraordinário em relação a nenhuma reflexão muito grande, não. É só trazendo para a nossa realidade. Aquilo que a Sandra comentou, e a Alice comentou também com relação aos 1000 anos, né, de existência de problemas entre eles, né? O que acontece é que chega um determinado momento, existe o cansaço, né? A dor e o sofrimento é tanta que, de repente, um dos dois acaba perdoando ou despertando para uma modificação, né? E aqui na dialogação, o que a gente observa sempre é justamente os dialogadores falando, olha, isso daí é uma bola de neve, a um momento tem que parar, né? Porque chegar ao fundo do poço, os dois já chegaram. Então, só há uma forma de melhorar, modificando, né? Então, eu acho que a questão da fascinação foi comentada em relação ao médium, né, que normalmente se acha sempre na condição de que esse espírito é o espírito que sempre se manifesta através de mim e tudo mais, mas esse caso aqui é muito interessante. E a questão das convulsões, né, não é só o fato que a pessoa está sendo obsediada, é o quanto ela passa por situações constrangedoras no dia a dia, né? Nós observamos no caso na semana passada, quando ela, relembrando o passado, tinha também um choro compulsivo. Nesse caso, hoje, a questão das convulsões. Então, é muito importante a gente perceber que a gente está no meio do problema da obsessão. Imaginem, né, o que é a chamada subjugação, né, que é acima da fascinação, né? Não entendi. É a dominação. É a dominação. Agora, o que a gente está falando de fascinação é uma dominação que a gente observou isso. Na subjugação é algo maior ainda. Então, é algo gravíssimo. E a gente pensa que é só historinha de carochinha e só historinha de André Luiz. A gente está recheado de pessoas com essas características no dia a dia, convivendo com isso, não sabendo essa problemática e que, de um modo geral, muitas vezes acaba não tendo solução. Hã? São as obsessões que não são bem curadas. Isso. As pessoas não são bem curadas, elas vão... É uma doença, né? É uma doença, né? É uma doença, né? Eu me lembro, o doutor Silo sempre falava, né, que nas casas psiquiátricas, como é que chama? Hospícios, né? As pessoas às vezes chegaram até lá por inúmeras obsessões, não tinham uma doutrina, né? Não compreendiam o que estava acontecendo, era só a base de remédio, eram só considerados malucos, né? E acabam ficando mesmo no hospício, né? E isso vai correr para onde? Isso só piora, a obsessão só piora. Vai para fascinação, vai para subjugação. Essa coisa que você colocou é uma relação muito forte, porque, na realidade,
como você tem plasmado em você, pelo teu perispírito, essa quantidade, né, de doenças que a gente vai alimentando, sejam elas mentais, os desequilíbrios, essas subjugações que a gente está falando, desses hospícios, hoje a gente não chama mais disso, né, mas essas casas onde as pessoas estão em desequilíbrio mental, elas têm um fator físico, porque elas plasmam nelas esse desequilíbrio que elas trazem, né? Existe efetivamente o fator físico, existe efetivamente a necessidade de tratamento, né, quimioterápico lá para isso, mas é trazido por conta disso, e você fala, quando você fala em subjugação, você imagina, se uma fascinação leva 1000 anos, você imagina o quanto de tempo você fica numa relação a ponto de chegar à subjugação, a chegar nesse nível, né? O quanto de encarnações e ilações entre esses dois espíritos existem para chegar ao ponto dos dois não conseguirem mais nem se desassociar, né? Nem entender mais o processo e entrar nesses estados normalmente de loucura suprema, aí embola tudo, né? Fica tudo... Elizabeth. Peraí, senão a gente vai perder. Nós temos um monte de gente querendo ouvir, né? Por isso que eu estou meio... Eu sei, eu já falei até... Dionísio, a esquizofrenia, ela já é um caso também da subjugação, porque às vezes eu estou na dúvida assim, se é diagnosticado como esquizofrenia, mas na verdade seria uma subjugação. É meio confuso, né? Muitas dessas etiologias, elas são exatamente decorrentes disso. Por uma subjugação. A doença, né, do fator espiritual. É uma coisa conjunta. Certo. Existe a doença física que tratada, cuidada e ainda assessorada espiritualmente, pode dar uma opção melhor. Mas assim, não é que a esquizofrenia não existe, ela é só... Ela existe. Ela existe. Mas assim, por que isso? Que geralmente eles ouvem vozes, né? Comandos. E você vê, Glória, que apesar de tudo, a humanidade caminha, né? Porque os manicômios, Barbacena, não sei das quantas, coisa brutal, que é lobotomia, eletrochoque. Hoje, as casas que abrigam essas pessoas que chegam nessas condições, elas buscam uma interação deles, né? Está proibido o eletrochoque. Porque dizia-se, inclusive, alguns espíritos, era um choque brutal naquela hora, até para a entidade obsessora ela se afastava. Podia até se afastar, mas ela voltava, não houve um processo terapêutico do amor e tudo. E acho que foi o Mauro que falou, a ação no mal constante leva o quê? Sempre a exaustão. Porque o bem traz uma retroalimentação, mas de repente você quer sair daquilo que você não aguenta mais. Então, é isso, essa exaustão que às vezes coloca pela prática contínua do mal. Não traz um sentimento de leveza, mas até você descobrir isso, é um longo processo, acionado pela ira, pelo ódio. Aqui ele fala sobre a velha Toscana, sobre esse personagem, 1000 anos, milênios, pá. Verdugo e vítima, alternâncias nesse aspecto, mas o quadro, às vezes, ainda não... Até que haja o que o Mauro disse, também um cansaço, exaustão. Dionísio, pode falar, Mauro. Eu normalmente não gosto de falar coisas a respeito, né, de histórias que tem a ver com familiares, alguma coisa assim, né? Nós estamos falando de influenciação, né? A influência da espiritualidade inferior agindo sobre nós. Na minha família, contava a minha mãe, a irmã dela tinha um problema sério com o marido que bebia muito. Pouco a pouco ela se tornou o quê? Depressiva.
né? Esse caso não é nenhuma novidade, está recheado de casos hoje em dia assim. Nesse sentido de depressão, ela chegou a um ponto muito deprimente de começar a sentir, fisicamente falando, algumas situações. Frequentávamos ali no Caju, um centro espírita, Vicente de Paula, não sei, não me lembro o nome direito. Em uma das reuniões, o espírito comentou o seguinte: ela, no médico, foi ao médico e registrou a questão da tuberculose. Eu quero apenas mostrar que a influência espiritual, ela é tamanha que fisicamente isso se passa, né? E ocorre. Quando ela tirou a chapa, isso o espírito falando na mesa de obsessão. Olha, agora não adianta mais não. Agora ela está realmente doente, está tuberculose. Mas no momento que foi tirado a chapa, o meu pulmão é que foi colocado e refletiu isso e deu como ela sendo a tuberculose, né? Então, fisicamente falando, o espírito se mostrou a chapa, porque ele já tinha isso, né, gravado no seu perispírito, e teve a consequência o quê? Percebendo tuberculose, situação difícil com o marido, se deixou levar, chegou no centro espírita com sofrimento, com essa situação crítica, e o espírito apenas manifestou isso. Então, quando a gente fala que a espiritualidade inferior só age mentalmente em nós, é verdade, porém, também há um aspecto físico que permitimos, pelo nosso comportamento, ela teve a sua parcela de culpa nisso tudo, mas também houve uma ação, provavelmente desse irmãozinho, que deveria ter talvez alguma história com ela, acabou que ela faleceu em função disso mesmo. Então, a gente confirma nessas histórias que ficam fechadas nos nossos lares, né, o que realmente ocorre como influência. E outra coisa, a importância e a responsabilidade que a casa espírita, de um modo geral, não só a nossa não, mas todas que têm um aspecto sério, né, nesse trabalho de dialogação, independente das dificuldades nossas de médiuns, de dialogadores, mas a importância da realização. Porque já tive experiência no Rio Grande do Sul, em casas espíritas, não uma vez só, né, acabei não ficando lá, onde só se fazia estudo, mas não existia atividade social e não existia a preocupação com esse tipo de trabalho. Então é muito importante. Calma aí, Gesilda. E foi uma coisa que Bezerra de Menezes lutou com a Federação Espírita Brasileira. Se você só pensa, o que a gente conhece? Amai-vos e instruí-vos. Em que ordem é isso? Amai-vos e instruí-vos. Porque se a gente fica só... A instrução é de ordem primacial, assim. Realmente, a gente tem que conhecer, porque a gente vai conhecer a nossa própria essência. Você estuda a doutrina espírita, o mundo espiritual se abre diante de você, mas sem o passe regenerativo. Porque o que você falou, qual seria o diagnóstico disso, dessa simbiose parasitária? É o que André Luiz diz, gruda, passa tudo. Então, às vezes, uma radiografia pode dar isso. Não estou dizendo para ninguém levar a sério o avanço da ciência, a tomografia e tal, mas muitas vezes, melhorando o lado espiritual, é como se aquilo fosse afastado e nem existisse. Mas durante esse processo objetivo é simbiose, gruda, passa e é isso. Então, mais do que nunca, eu acho que o nosso lema deve ser orar e vigiar. Não é isso? A vigilância perene, constante, que diz respeito a gente entrar em contato com a moral evangélica e sempre se perguntar, nossa, isso que eu estou pensando é coerente ou não? Se não é, detenhamos na prece e peçamos forças para retirar esses pensamentos que estamos sujeitos. A verdade é essa. Ninguém é um espírito já de escola aqui, não é, com exceção do Dionísio. Então... Mas, viu, aí, só para aliviar um pouco, o tema é pesado. 2 microfones.
Alguém mais tem uma observação a fazer? A Sandra lembrou bem da subjugação, né? Subjugação é o paroxismo da obsessão, né? Ponto crucial. A Glória também fez observações importantes, Elizabeth, Gesilda, Mauro. E quando o Mauro estava falando aqui desse caso que aconteceu na família dele, eu me lembrei muito daquela obra, não sei se vocês já leram, sugiro que leiam, né? A Medicina Espiritual do Futuro, de Paulo César Fructuoso. Ele narra alguns casos em que a entidade ela atinge fisicamente o paciente, né? Aquele obsidiado. Ele cita um caso que é muito longo, eu também não vou aqui detalhar, né? Até porque eu não lembro dos detalhes, né? Mas o obsessor ele estava atuando numa válvula do coração. Né? E foi um trabalho muito grande da espiritualidade para reconstruir aquela área toda que tinha sido lesada. Essa obra do Paulo César Fructuoso é muito interessante. Medicina Espiritual do Futuro. Vale a pena ser lida. E não é uma obra para médicos que você tem aqui, mas eu não sou médico, eu não sou da área. Não, todos nós aqui temos condições de entender perfeitamente. Paulo César Fructuoso é muito didático, e tem um linguajar muito fácil. A Glória já leu também essa obra, né, Glória? Tem vários livros, né? E vale a pena. Agora, eu acho que essa obra dele é o carro-chefe, sabe? Para mim é um... Né? Pera, a Selma quer falar também? Opa, Selma, não quero perder a oportunidade de dizer, peraí, Selma. Por favor, Selma. Senão os outros não vão ouvir, Selma. Eu sei, vamos passar aqui. Vamos nos acostumar com essa nova dinâmica, pessoal. É um adendo só que eu ia falar sobre o Dr. Paulo César Frutuoso. Tem palestra no YouTube sobre esse assunto, mais sucinta do que o livro. Realmente o livro é muito medicina. Eu já assisti palestra dele até no Frei Luiz e é bem medicina, que os termos que ele implica. Mas no YouTube é mais sucinto, é mais simples. O Mauro lembrou aqui que no nosso encontro do ano passado foi comentado sobre isso, trabalhado esse aspecto. Inclusive, eu me lembro que a Glória, no ano passado, é que leu o Medicina Espiritual do Futuro e leu até talvez por causa do trabalho que estávamos fazendo, né, Glória? Tem o Lindoli, não sei se vocês... É um médico também brasileiro. Ele é muito interessante. Inclusive, essa é uma proposta que eu tenho para um grupo das nossas médicas aqui da casa, né? Que eu não sei se vocês sabem, mas nós temos algumas médicas aqui na casa, temos psicóloga aqui na casa, que estão juntas agora para um trabalho nessa área de medicina, né? Ajudar as nossas crianças, os nossos jovens, e avançar num trabalho, né, de auxílio também para os demais. A minha proposta é colocar uma das obras do Landoli para elas analisarem e prepararem um estudo aqui para nós. Eu não sei se vocês já leram alguma coisa do Landoli, mas é muito bom. Eu não sei se eu encontro aqui rápido. Tem uma obra dele que é simplesmente interessantíssima. É que eu não vim preparado para falar dele, né? Mas eu devo ter, talvez, aqui. Como nós estamos com tempo, o bom do ter um tempo é isso, né, gente? A gente conversa, troca opiniões, né? Deixa eu ver aqui. Vocês que usam... aqui, é Décio Landoli.
Décio Landoli Júnior. Ele tem uma obra da alma ao corpo físico, muito interessante, mas não é exatamente essa. Essa eu tenho aqui também no eletrônica. Mas o que eu queria falar para vocês, e até sugerir, é uma outra obra dele. Rafael Papa também tem uma obra boa, Medicina Espiritual. O Rafael Papa tem uma outra obra muito boa de Medicina Espiritual. Mas o Décio Landoli tem uma que eu ainda não encontrei aqui, que eu sugiro que vocês procurem. Na internet tem, se vocês entrarem na Amazon, tem. Dá para comprar fisicamente. O nome dele é Décio Landoli Júnior. E ele também tem várias apresentações no YouTube. Lembrando que a Selma nos falou que ali, do Paulo César Fructuoso, né, que tem apresentações no YouTube realmente muito boas, eu tinha esquecido. E algumas que sintetizam muito essa obra. É o do Sérgio? O Sérgio ele é pesquisador profundo dessa matéria, né? É verdade. Fala para todos nós sobre esse outro que não é o Sérgio. O doutor Sérgio Felipe de Oliveira, ele é o primeiro, né, cientista que fez e que continuou fazendo pesquisa, inclusive na USP, né, sobre a glândula pineal. Inclusive, essa semana eu assisti um simpósio, um seminário, não sei o que era com o Frutuoso também. Ele deu show, cara, no exterior. Eu não pensei que ele tivesse aquela coragem, o cara mandou bala. Ele falou para uma multidão de médicos que você não tem ideia. E do que ele falou, e mostrou tudo lá. Todas aquelas materializações, todas aquelas cirurgias que ele faz, tudo aquilo, desde que ele começou, ele chegou lá e falou. Ele também deu uma peninha assim, uma palhinha sobre o Iandoli, porque ele disse, olha, vocês assistam o Iandoli, porque ele está fazendo um trabalho muito bom sobre pineal, além do doutor Sérgio Felipe, ele está seguindo também esse caminho, e ele fez uma explanação essa semana muito interessante. É só colocar lá no YouTube, o nome de cada um deles, cai assim um monte de coisa boa para a gente assistir, não é? Agora, falando sobre a outra questão, que o microfone estava por lá, a questão da obsessão, nós temos um caso assim bem característico aqui no Brasil, né, sobre o filho do doutor Bezerra de Menezes, né? A questão era tão intrincada, né? Era um processo de subjugação tão intrincado que quando o doutor Bezerra trabalhou, imagina, ele sempre trabalhou em prol do filho dele também, não é? Então, quando ele conseguiu domar, não é domar, mas acerenar um tanto aquele espírito que estava com o filho, fazia tanto tempo que já tinha havido ali uma simbiose, né, que não dava para rasgar, não dava para tirar. Então, ele precisou, digamos, arrefecer esse espírito, ele passar muito tempo, e eles programaram um tempo para que o espírito se afastasse. Porque naquele momento que o espírito se afastasse, já podia ter o caixão do filho do doutor Bezerra, porque ele faleceu. Entendeu? Então, é um negócio muito interessante, é muito sério. Inclusive, a fascinação, o espírito, ele se apossa do pensamento do obsediado. Na subjugação, ele se apossa da vontade. Ou, na subjugação, não, como é que o Mauro falou bastante agora? Sobre fascinação e... Não é subjugação.
É isso mesmo. Eu que estou me atrapalhando. É a subjugação, exatamente. Ele se aposta da vontade do obsidiado, entendeu? Então, ele faz com que ele utiliza aquele fluido magnético, porque isso é uma coisa de bastante tempo, né? Então, ele se utiliza da vontade, ele enfraquece a vontade. É tanto que o subjugado, ele não pode ser, digamos, liberado, digamos, numa mesa mediúnica do trabalho que a gente faz. Tem que ser um automagnetizador, ele tem que ter muito conhecimento desse assunto para poder arrefecer, né, aquele fluido que está tomando conta da vontade do obsidiado para poder cessear aquela situação. Quer dizer, é uma coisa muito difícil. Inclusive, o doutor Valente, mesmo a Gesíra, falava que tinha sessões, eu tinha casos aqui de obsessão que levaram 2, 3, 4 anos. Quer dizer, e uma questão assim, mais ou menos simples, né? Então, um caso desse aí de que leva 1000 anos, imagina quanto. Obrigado, Hélio. Gesilda, peraí, Gesilda. Deixa eu chegar aí, Gesilda. Essa família Benjamin Constant, o rapaz havia... Eu não vou narrar toda a história, porque o tempo precisa pouco. Mas, na verdade, esse rapaz, ele entrou num processo de loucura e foi internado. E eles procuraram meu pai e disseram, nós sabemos que o senhor é espírito, o senhor poderia vê-lo de vez em quando. O papai começou a ir lá e quem se manifestava no rapaz era a própria entidade, dizendo que não ia adiantar nada, que ele saísse daquilo. Ele contou uma história de passado em que esse rapaz havia desonrado esse obsessor, tendo uma situação conjugal digamos assim, com a mulher dele muito mais nova, porque ele tinha casado em segundas núpcias. Ele presenciou isso, deu um tiro e saiu no suicídio, passou muito tempo no umbral. Quando o papai chegava lá, ele dava gargalhadas e dizia, desista, eu não vou sair. Papai ficou 1 ano indo lá, e o quadro era o mesmo, até que um dia, o papai pedindo sempre o auxílio das entidades espirituais, até que um dia ele disse, olha, eu vou sair. Pela paciência sua e dessas entidades aqui o tempo todo. Eu estou cansado, disse isso. Então, eu vou partir. Mas ouça bem, ele só vai ter alta daqui a 2 meses, que a impregnação... Nós já vamos sair, mas a impregnação fluídica ficou muito tempo, então o trabalho vai ser grande só daqui a 2 meses. 2 meses depois ele teve alta. Então, o que eu falei isso é para mostrar a impregnação fluídica como é. E a retirada disso, às vezes, é um processo lento, né? Que requer muito passe, a tarefa eu ainda falo a coisa antiga, né? Dialogação. Obrigado, Gisela. Bem, pessoal, agora está no nosso horário. Foi muito bom. Né? Não foi programado, né? Mas foi bastante elucidativo para todos nós. Eu só reforçando, o nosso próximo livro será Mecanismos da Mediunidade. Vamos procurar ficar mais concentrados para interagirmos mais, para criarmos esse clima de interação.